Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou o Marco Antônio Fera e esse aqui é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo e deixa um comentário porque não custa nada e ajuda muito. No vídeo de hoje eu trago 5 dicas de filmes que abordam a violência policial vivida por pessoas pretas e que desenham um racismo para quem ainda não entendeu ou para aqueles que são mais ousados e dizem que o racismo não existe. Bora pro vídeo? Monsters and the Men é um filme com direção de Reinaldo Marcos Green e o filme conta a história de Manny, Anthony Ramos, Dennis, John David Washington e Zurich, Kelvin Harrison. O Manny presencia o assassinato de Darius Larson, um homem preto da comunidade, durante uma abordagem policial truculenta. O Manny, no intuito de tentar salvar e fazer alguma coisa pela vida e pela proteção do Darius Larson, ele saca o celular e começa a gravar esse momento da abordagem, o que transforma ele numa testemunha desse caso. E aí ele tem uma vida estruturada, família, filha pequena, esposa, ele acabou de conquistar um emprego novo, e aí ele se vê diante de um dilema. Ele publica ou ele não publica esse vídeo? Ele denuncia ou não denuncia a violência policial da qual ele também é vítima? E se ele denunciar, o que pode acontecer com ele, com a sua família ou com o futuro que ele está projetando? E se ele não denunciar, como ele se sente enquanto ser humano, como cidadão? O Dennis é um policial, mas antes de tudo ele é um homem preto. Ele não está isento das reproduções racistas e do olhar estereotipado das pessoas em relação a homens pretos, independente dele ser um homem preto e policial. E ele vive o mesmo dilema que o Manny vive, só que em outras proporções. Ele é um homem preto, ele está dentro da corporação policial, ele sabe dos problemas da corporação, ele sabe desse olhar estereotipado, esse olhar preconceituoso em relação a pessoas pretas, mas ele se isenta de colocar isso por uma questão de sobrevivência dentro daquele sistema. Então ele é um homem preto, ele tem consciência racial, ele tem uma consciência dos excessos da corporação, ele opta por não delatar esses excessos, mas isso tem um reflexo na vida dele. Então ele convive com essa relação dentro da vida dele. E é uma coisa que vai minando as relações sociais, as relações afetuosas, né, dentro da família dele e as relações das próprias emoções dele. E aí a gente tem o Zurich, que é um jovem adolescente preto e é um jogador de beisebol que está em ascensão. Ele mora no mesmo bairro que o Manny e que o Dennis. Ele sabe dos excessos, da violência policial. Ele também é vítima dessas abordagens policiais e ele sabe do assassinato que o Manny foi testemunha. E o Zurich, ele vive o mesmo dilema que o Manny e que o Dennis, só que numa outra proporção e numa outra chave, num outro lugar. Ele é um jogador de beisebol em ascensão, mas nesse momento o que chama mais a atenção dele é o fato dele precisar fazer alguma coisa para a sobrevivência daquela comunidade, das pessoas pretas daquela comunidade. Então ele se vê no momento de engajamento, ele quer se engajar no movimento antirracista, né, por luta de direitos, pela sobrevivência e pela existência das pessoas pretas daquele bairro. E aí ele fica nessa dualidade, o mundo tem uma outra urgência e eu vou me preocupar comigo mesmo, só com a minha carreira, o que eu faço? Ele usa o espaço dele de destaque no esporte para denunciar a morte do Darius e para trazer a problemática do racismo de uma forma muito mais ampla. Não é um filme que responde perguntas. Ele convida o espectador a ser mais uma personagem dessa trama e o espectador precisa tomar um partido, pensando, nossa, e se fosse eu? O que eu faria? Não é um filme que a gente vai acompanhando a trajetória, é um filme que a gente entra dentro da história e escolhendo lados. Eu acho um filme brilhante nessa questão de que qual é o lado que você está. Se a Rua Belle Falasse é um filme com direção e roteiro de Barry Jenkins, o mesmo diretor de Moonlight, inspirado no romance de James Baldwin. O filme, a princípio, ele parece que vai ser um romance bonitinho, mamão com açúcar, mas aí corta a cena e as personagens estão numa prisão, separados por um vidro e se comunicando pelo telefone. Fanny está preso por um crime que ele não cometeu, ele está sendo condenado pelo crime de estupro, e a Tisha anuncia, vamos ter um bebê. E aí começa o filme e a saga da Tisha em provar a inocência do Fanny e conseguir tirar ele da cadeia. E aí a Tish tenta juntar provas, ela tem reuniões exaustivas com
com advogados, ela faz empréstimo para pagar os honorários dos advogados. E dentro da cadeia, o Fanny alimenta o desejo de liberdade para conseguir criar o seu filho. O filme ele é todo narrado pela perspectiva da Tish, trazendo os fragmentos desse casal. E essa narrativa descreve a relação deles de casal e a personalidade do Fanny. Não existe nada que desabone a índole e o caráter do Fanny. Você vê que ele é um cara super dedicado, um cara bacana, ele tem coisas muito positivas que falam sobre o caráter, sobre a responsabilidade que ele tem com a vida, com o mundo, com as pessoas. A gente tem um filme que vale muito a pena pela narrativa, pela trajetória das personagens, pela fotografia, é um filme super bonito. E o lugar coloca a justiça penal. Como que essa justiça, ela estereotipa e ela anula a vida e a experiência das pessoas, pautada na cor da pele das pessoas. Para além da denúncia da mulher que acusou o Fanny, que não tem nada que prove que ele é o autor desse crime, para além da palavra da mulher. Tudo que as pessoas fazem, os advogados, nada contribui para que ele seja liberto. E o mais triste é a gente acompanhar toda essa trajetória, acompanhar todo o filme, ver as resoluções e no final a gente falar, putz, isso é comum. Isso acontece. Fruitvale Station, A Última Parada. É um filme com direção e roteiro de Ryan Coogler, o mesmo diretor de Os Panteras Negras. E o filme retrata um ocorrido em 2018, quando um grupo de jovens desce na estação Fruitvale em Oakland, na Califórnia, na virada do ano novo. E eles se veem no meio de uma disputa armada, que ocasiona na morte brutal e banal do jovem negro Oscar Grande, de 22 anos. E é um fato que é registrado por muitos celulares e gerou muito protesto nos Estados Unidos, chegando em 2010 no Departamento de Justiça. Toda a ação do filme se passa no último dia do ano do Oscar Grande, antes da virada do ano. Então mostra ele ali no começo, repensando a vida, fazendo planos pro futuro. Ele quer reconquistar o emprego, ele quer reconquistar a namorada que ele traiu, que é a mãe da filha dele. Ele quer ter uma relação melhor com a mãe, ele quer ser um melhor pai. Uma coisa que eu acho super positiva desse filme é que, embora o Oscar ele é ex-presidiário, tem uma relação com o tráfico de drogas, o filme não santifica essa personagem. Esse filme mostra os erros que ele cometeu e mostra um cara se esforçando para reparar esses erros e ser um cara melhor. E você vai acompanhando essas trajetórias. Mas não é de uma forma romantizada, é de uma forma muito honesta, porém muito singela. E o filme te coloca num lugar do tipo, putz, esse cara errou, né? Putz, eu também já errei. Eu acho que ele também merece uma nova chance. Então você vai torcendo para essa personagem. Tem dados de que você não tá dentro de uma ficção, porque o diretor vai colocando cenas reais da época mesmo. Então isso faz você, a hora que você tá entrando assim no filme, você tá falando, putz, é uma ficção, você tá romantizando bem esse impacto dessas cenas reais. Isso tira você desse lugar da ficção. Putz, isso aconteceu. É o dia do aniversário do Oscar, então ele comemora o aniversário com a família e depois ele reúne com a namorada e com os amigos, entra no metrô e vai assistir a queima de fogos. No meio desse percurso acontece um incidente e o Oscar ele é assassinado na estação de Fruitvale pelos policiais de uma forma muito banal e gratuita. O final do filme não é uma novidade. O que é interessante é a gente ver como essa história é contada. E aí uma coisa que eu não falei, eu acho super interessante a gente analisar a interpretação da Octavia Spencer, que tá no filme também, e ela faz a mãe do Oscar, que o Oscar é interpretado pelo Michael B. Jordan. Uma interpretação bem minimalista, sentida, cheia de dor, e é impossível você não se emocionar com a interpretação dela. O ódio que você semeia. O filme tem direção de George Tillman Jr., roteiro de Andy Thomas e Audrey Weiss. É importante a gente falar que esse filme ele é uma adaptação do best-seller da Andy Thomas, e o filme conta a história da Stars, que é interpretado pela Amanda Stenberg, uma garota de 16 anos, e a Stars, ela vive uma dupla personalidade, porque ela mora no gueto e estuda na escola particular. Quando ela tá no gueto, ela é do gueto. Quando ela tá na escola particular, ela opta por uma personalidade mais introspectiva, silenciosa, porque ela não quer se expor frente aos colegas brancos da escola. A Star tem um amigo de infância, que é o Khalil, interpretado pelo Alge Smith, que pelas suas escolhas, eles acabaram se separando. Mas aí tá rolando uma festa, eles se reencontram e o Khalil oferece uma carona pra Star, pra levar ela pra casa depois de um
incidente de uma briga que acontece na festa. Nesse percurso da festa até a casa da Stars, eles relembram esse passado, eles dão um beijinho ali e tudo, e acontece uma abordagem policial. O garoto ele é assassinado e a única testemunha do fato é a Stars. E isso rompe com toda a questão do filme, porque até então a gente estava vendo um filme onde tinha uma família com uma consciência racial, um pai super Black Panthers, porque a menina que era introspectiva, calada, ela se vê obrigada a expor esse caso. Ou ela expõe e vira protagonista e vai à tona e todo mundo conhece a menina, ou ela trai essa amizade, não denuncia o policial e segue o baile. Apoiada pela família, que é muito afetuosa e tem uma consciência racial muito forte, ela decide ir a público e fazer a denúncia e expor o caso e denunciar o policial. E isso dá uma reviravolta muito. É uma menina de 16 anos inserida num sistema extremamente violento e perverso que é o racismo, e com essa responsabilidade muito grande de passar pelo medo e fazer uma denúncia, enfrentar júri, enfrentar a televisão, enfrentar manifestações. E a gente tá falando de uma menina de 16 anos. E aí é nesse momento que a gente olha pro filme e fala, putz, o sistema perverso do racismo, ele não protege nem as nossas crianças. Um outro ponto super positivo é a linguagem desse filme. Esse filme, ele é pensado para o público teen. Ele tem classificação a partir dos 16 anos. Então é um filme com questões muito tensas, muito fortes, mas levadas de uma linguagem muito acessível para adolescentes. É um filme muito necessário, ele é muito verdadeiro e muito honesto, mas não esperem um filme mamão com açúcar. É um filme bem voraz, mas é um filme pensado para o público teen. E aí quando a gente pensa, putz, eles vivem isso. Quando as pessoas vão falar de racismo com adolescentes, parece que é sempre muito camuflado, é sempre muito cheio de dedos, é sempre muito delicado, com algo que não é delicado, com algo que é extremamente perverso. E o filme ele se trata disso. Tem coisas que são singelas, mas elas são ditas com honestidade. Eu achei isso muito bacana. E tem a questão da relação interracial da Stars, né? Ela tá num relacionamento interracial com outro adolescente branco, enfim. E isso também é uma discussão que o filme traz, e eu acho super interessante da gente pensar sobre isso a partir daquela perspectiva, né? Então é um filme que eu indico, acho super bacana, super interessante que vocês assistam O Ódio que Você Semeia. American Song é um filme com direção de Kenny Leon e roteiro de Christoph Demon Brown. O filme é uma produção da Netflix adaptado de um espetáculo teatral da Broadway. E o filme conta a terrível história de Kendra. A ação do filme se dá durante uma madrugada na delegacia em que a Kendra tá lá buscando informações sobre o desaparecimento do filho. E o filme escancara como uma delegacia pode ser, e geralmente é, um ambiente perverso, racista, machista. A Kendra vive as violências de raça, gênero e classe. E aí ela vive uma relação interracial com o Scott, que é o seu marido e o pai do seu filho. Uma relação que é balizada no poder do homem branco salvador. Um outro ponto importante desse filme é a relação do filho desse casal, o Jamal. Ele é filho do Scott, um homem branco ex-policial, e da Kendra, uma mulher negra. Para além dele ser um menino negro, ele é um menino com consciência racial, empoderado. A Kendra fez o serviço de educação ali bem certinho. E é isso que causa um desconforto muito grande no Scott e a repulsa e a rejeição desse filho. E quando esse menino desaparece, a primeira coisa que a Kendra imagina é que ele foi parado pela polícia e esse menino tá no poder da polícia. Quando ela fala isso pro Scott, né, ele acredita que se justifica porque ele é um menino negro e como da forma que ele estava se comportando com essa revolta. Quando a gente resolve falar sobre as nossas questões, a gente é lido pelas pessoas brancas como refutado. E além dele justificar, ele culpabiliza a Kendra por educar o menino dentro desses moldes do empoderamento racial. Ela acha que ele deveria ter criado ele como um menino mais subserviente e mais discreto. E a Kendra ela é atacada em todo momento por essa relação abusiva, tóxica com esse homem branco. Ela é atacada pelo policial branco que é racista. Quando aparece o tenente e a gente vê que ele é um homem negro, a gente fala, putz, olha, vai salvar o filme aí. E não, porque você vê um homem preto
preto, consciente, porque ele tem uma consciência racial também, mas ele tem um discurso da branquitude. Putz, é um filme, um roteiro de um homem branco, faz todo o sentido. Ele não é um filme genial, não é um filme maravilhoso na fotografia, mas ele é poderoso e potente no lugar do discurso. As pessoas brancas precisam falar de racismo, mas eu acho que nesse lugar esse filme se torna uma coisa super importante. Ele não é genial, não espere genialidade, não espere grandes cenas, que ele não vai ter mesmo. Mas se você considerar toda essa questão que eu tô trazendo de ser um homem branco se vacilando e essa perversidade, eu acho que faz todo sentido. Bom, gente, chegamos ao final. São 5 filmes e tem muitos detalhes que eu não consegui trazer. Mas aí eu quero saber quais desses filmes você já assistiu. Se você não assistiu, corre assistir. Tá aqui na descrição do vídeo alguns links, os filmes que tem no YouTube, tá aqui o link. Os filmes que estão na Netflix também vou deixar aqui o link. O qual tá na Telecine também vou deixar aqui o link e vocês podem ir lá assistir e voltar aqui pra gente comentar, porque tem muito mais detalhe, tem muito mais coisas que não foram ditas e talvez eu não tenha percebido e você tenha percebido e a gente pode continuar essa conversa. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo e fiquem em casa, é super importante. Tchau, tchau, gente, até mais.